gravando. Oi, pessoal, tudo bom? Então, se eu chegasse para você, não, Mariana, boa noite, e a gente chegasse aqui e colocasse, por exemplo, deixa eu compartilhar a tela. Se eu chegasse aqui, e uma coisa que a gente viu nas aulas anteriores. Se eu perguntasse, pessoal, me diz aí, como é que eu formo um composto iônico? Aí você diz, o composto iônico, ele é formado por um metal mais um não metal, Guga. Exatamente. Então, quando eu tenho um composto iônico, eu tenho um metal e um não metal. Agora, ainda pode... Grande Gabizinha, chegou! Aí vê, ó. O composto iônico, ele é formado por um metal e um não metal, certo? Tranquilo e calmo, né? Para a gente achar aqui o processo. Só que, quando eu tenho um composto iônico, a gente vai ter cálcio e cloro. Um exemplo, tá certo? Cálcio e nitrogênio. Sódio e enxofre. Ferro e oxigênio. Aí eu lhe pergunto, como é que a gente faz Pensa um minutinho. Está acontecendo um problema. Alguém está tentando entrar e não está conseguindo? Não. Conseguiu entrar, não? Vou mandar de novo para tu, Letícia. Não, é que Letícia está tentando entrar e está dando que é inválido. Ah, só tem 7. Deixa eu mandar de novo para Letícia. Quem chegou? Vitor chegou. Falta só Letícia. Vamos esperar. Aí vê. Então, o que é que eu quero falar aqui hoje para a gente nesse comecinho? Pessoal, a ligação iônica, ela é uma ligação forte, concorda? É a ligação mais forte que existe nos compostos, não é verdade? Só que tem um detalhe. A ligação iônica, para formar o composto, a gente tem que fazer uma brincadeirazinha que o pessoal chama de show da Xuxa, que é a proporção. Como assim proporção? Veja, qual é a fórmula de cálcio com cloro? Geralmente ele não dá, mas quando é uma prova de escola, tal, ele geralmente dá, que cálcio é mais 2 e cloro é menos 1. Cálcio é mais 2, nitrogênio é menos 3. Sódio é mais 1, enxofre é menos 2. Ferro mais 2, oxigênio menos 2. E aí, olha, ninguém pode chegar na prova sem lembrar dessa belíssima tabela que eu estou aqui tentando mostrar. Veja, família 1A, a carga é mais 1. Família 2A, mais 2. E 3A o quê? Mais 3. Aí ontem a gente estava conversando, e aí acho que foi Bela que disse, mostra as tabelas, né? Como é que varia aqui? Aí você vem para cá, ó. Para esquerda e para baixo, você tem o quê? Muito bem. Tamanho Raio atômico. raio atômico, que é o tamanho do átomo, e eletropositividade, tá? Para direita,
e para cima, você tem afinidade eletrônica, energia de ionização e o que mais? Eletronegatividade. Lembrando que a eletronegatividade tem a tabelinha. Certo, mas eu estou mostrando isso para justificar essa carga. É só isso que eu estou fazendo, entendeu? Eu só estou mostrando isso para justificar essa carga. Nenhum outro motivo. Nenhum outro motivo. Então, aqui, ó, como é que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. São CaCl2. Vê, lógico que você na hora da prova vai fazer assim, mas pense comigo. Por que ele faz isso? Porque o cálcio quer perder 2 e o cloro quer ganhar 1. Então, se o cloro quer ganhar 1, mas o cálcio quer perder 2, eu tenho que ter 2 cloros para poder fazer com que o cálcio fique feliz. Então, basta cruzar a proporção. Vê, Ca2N3, ó, CaN3. Aí vai ficar o quê? Ca3N2. É só cruzar. Mesma coisa, ó, Na2S. Cruzei. E qual é o detalhe? Aqui, ó, 2 para 2. Eu posso deixar assim, Fe2O2? Não, porque é uma proporção. Então, é FeO. Então, é assim que se faz um composto iônico. Como é que eu faço um composto iônico, que é a ligação mais forte, que tem o maior ponto de ebulição, que tem o quê? São duros e quebradiços que conduzem corrente elétrica em solução aquosa ou quando fundidos. Então, isso é uma coisa que eu queria lembrar a todo mundo. Como se faz um composto iônico. Tá certo? Aí, outra coisa que me perguntaram muito, e eu queria lembrar para todo mundo. Vê, o pessoal ainda está confundindo uma coisa de ontem. Se eu chegar para você e lhe perguntasse, por exemplo, qual o tipo de ligação que existe no CO2? Qual o tipo de ligação que existe no SO2? Qual é o tipo de ligação que existe no SO3? Qual é o tipo de ligação que existe no O2? Pessoal, se ele perguntar o tipo de ligação, ó, ligação é o quê? Entre átomos. Então, olha para cá. A ligação entre átomos, eu só olho aqui, ó. Todo mundo aí é não metal. Como é que tu sabe, Guga? Porque oxigênio é não metal, gênio é não metal. Lembra? Snoopy também é não metal, né? Lembra do Snoopy que eu falei ontem? 6, 5. 6, 5. Isso é a família deles, né? Snoopy é não metal. E, pessoal, carbono, pelo amor de Deus. Carbono, ele é o quê? Um composto pai da química orgânica. Então, ele é, obviamente, não metálico. Então, aqui, ó, covalente polar. Eu fico meio angustiado, porque é só olhar. C é diferente de O, então é covalente polar. S é diferente de O, covalente polar. SO3 é diferente, covalente polar. O2, covalente apolar. Tranquilo? Se não entender, grite, pelo amor de Deus. É fundamental que você pergunte, viu? Agora, isso é entre átomos. Na questão ele bota lá, a ligação entre átomos é covalente e polar. Pronto. Agora, se ele pedir o que a gente vem falando desde o começo, se ele pedir polaridade de quem? Da molécula. Então, pessoal, polaridade da molécula ou é polar, a molécula, ou é o quê? A polar. Ah, tem molécula covalente polar? Não. Covalente é ligação. A molécula ser polar ou apolar é a polaridade da molécula. Guga, mas como é que eu faço? Aí, olha, hoje de manhã, eu estava comentando, não sei o que eu estava comentando hoje. Aqui, ó. Carbono é da família 4A. Ah, não, foi na aula. Vê. Não precisa se preocupar e ficar bonitinho, não.
O que tu tem que lembrar é que CO2, ó, tem uma dupla aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E não sobra elétron, porque eu quero é da 4A. Só sobra elétron a partir de quem? Do SNUP, né? 5, 6 e 7. Então, vê, essa molécula tem 2 ligantes e 2 ligações. Ela é uma molécula, o quê? Apolar. Certo? SO2, ó. S. Guga, qual é a família do S? 6A. Enxofre é 6A aqui, ó, aqui, ó. Aí, ó. 2. E aqui, ó, ligou. Pronto, SO2. Vê, SO2 sobra um par de elétron. SO2 sobra par de elétron. Sobrou par é o quê? É polar. Essa molécula é polar. Aí vê, ó. SO3. S. Aqui, ó, uma dativa. Dativa é uma ligação simples, tá? E outra dativa. 3 ligações e 3 ligantes. É uma molécula o quê? Apolar. E O3? O3, olha, ozônio. Vê que pegada. Eu já vi muita gente dizer toda ligação covalente apolar gera molécula polar porque todo mundo é igual. Só que tem um problema. Todo mundo pode ser igual, mas pode sobrar elétron, meu amigo. E aqui sobrou, ó. Sobrou no elemento central, ó. Sobrou. Então, sobrou par, a molécula é o quê? A molécula é polar. Eu tô com medo que ela tenha caído e ninguém esteja falando. Acho que não caiu não, né? Caiu não, professor. Gabi nem me falasse para entrar, devia ter gritado aqui agora. Ó, aí vê como é importante lembrar isso. Vê, isso é muito importante. Pessoal, suponha, isso não cai numa prova de escola, tá? É difícil. Mas não é, numa prova do SSA cai. Se ele te perguntasse qual dessas moléculas tem ressonância. Aí tu diz, o que é ressonância? É quando eu alterno ligação dupla e ligação simples, ó. Aqui tem ressonância no SO2, aqui tem ressonância no SO3 e aqui tem ressonância no O3. Então essas moléculas para uma prova do SSA, se o nível vier torando, né, que não vai acontecer. Aí lembre disso, se ele quiser dificultar muito, quem tem ressonância é quem tem o quê? Ligação simples e duplas, o quê? Alternando. Mas vê bem, o que é que eu tentei mostrar hoje? Como é que faz um composto iônico. Então basta cruzar. Todo mundo chegou nisso, né? Depois eu mostrei que para eu ver que a ligação é covalente, a ligação, basta ver se o cara é igual ou diferente. Se ele for igual, a molécula, como esse aqui, ó. Se ele for igual, a molécula foi igual, aqui, ó, O2. Então a ligação que tem aqui dentro é uma ligação covalente apolar. Quando eles são diferentes entre si, CO2, HCl, NO3, NO2, SO4, aí é uma ligação covalente polar. E para eu saber a molécula, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber se ela está o quê? Sobrando par ou se ela tem ligantes iguais. Então, vê, para melhorar um pouquinho isso aqui, vê que legal, vê que legal. Imagine que eu chego para você e digo, pessoal, essa molécula que a gente está colocando aqui, CO2, H2S, certo? BF3, BF3, tá certo? SO2, SO3, tá bom? PCl3, água, NH3,
certo? Me diga tudo que você sabe sobre essa molécula. Aí, ó. Tudo que eu sei sobre essa molécula é a primeira, um pedaço de goiaba entrou no meu dente. A primeira aqui, ó, CO2, a ligação dela é covalente, o quê? Covalente polar. Mas a molécula tem o quê? Duas ligações e dois ligantes. Então, a molécula, ela é apolar. Logo, qual é a hibridação dela? Lembra da aula? SP, né? S faz uma ligação, P faz 3, D faz 5. Eu começo com S, depois P, depois D. SP. E qual é a geometria dela? Quando eu tenho dois ligantes, um de cada lado, ela é linear. Agora, eu venho para cá, ó, H2S. Essa é a turma do Snoopy. Então, sobra pá de elétron, certo? Se sobra pá de elétron, a gente já vai ver uma coisa diferente aqui, ó. Aí, ó, vem para cá. Aqui eu tenho uma ligação que é o quê? Covalente polar, certo? A molécula é uma molécula polar. Nesse caso, ela é polar porque faz o que aqui? Sobrou par de elétron. E a geometria dela? Ah, Guga, tem duas, é linear. Não, porque 2 é linear. Quando sobra par, vira o quê? Angular. 2 é linear. Quando sobra par, vira o quê? Angular. 2 é linear. Quando sobra par, vira angular. Agora, vê, presta atenção. A gente tem aqui. Esse carregador não está prestando, não. Vê, a gente tem aqui. Qual é a hibridação desse negócio aqui? Aí você vem para cá e faz comigo, ó. S, P, P, P. SP3. Certo? Agora, água. Qual é a família do oxigênio? Pelo amor de Deus, lembra da turma do Snoopy. Como é? S de 6, aí 5, 6, 5. Aí vê, ó. Oxigênio é família 6A. Ó, sobrou par, né? Qual é a ligação? Eles são diferentes. Então a ligação é covalente polar. Qual é a molécula? Sobrou par. A molécula é polar. Guga, tem duas ligações e dois ligantes, né? Mas sobrou par, então ela não é linear. Ela é o quê? Angular. Certo? E a hibridação? Veja, bem devagarinho. S, não pode mais ser S. P, pode ser. Pode ser outro P? P. Pode ser outro P? P. S, P, 3. Aí, a gente vem agora, ó, BF3. BF3, vamos. Qual é a ligação? Covalente polar. Aí pode ser que tenha alguém calado aí dizendo, meu Deus, por que esta porcaria é covalente polar? É covalente porque é não metal. E é polar porque eles são diferentes, tá certo? Covalente e polar. Só que eu tenho 3 ligações e 3 ligantes. Então, a minha molécula é o quê? Apolar. Aí tem outro detalhe, tá certo? Você tem agora 3 ligantes. Então, ela é o quê? Trigonal. Mas, Guga, por que não é piramidal? Porque quando eu tenho 3 é trigonal.
Só é piramidal se eu tiver 3 e sobrar um elétron. Então, aqui, ó, vou fazer de novo a hibridação, bem devagarinho, ó. S, P, P. sp2. Agora, SO2, SO2, SO2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual é a ligação? Covalente polar, porque eles são diferentes, né? E a molécula, Guga? Sobra par. A molécula, ela é o quê? Polar. Guga, ela tem só duas. Então, ela é linear? Não, porque quando tem 2, mas sobra par, ela vira o quê? Angular. 2 é linear, sobrando par angular. Linear, angular. E a hibridação? Conta o par livre. S, P, P. SP2. Eu estou revisando isso, porque depois que eu acabar isso, a aula da gente vai ser só cálculo estequiométrico. Que vai cair cálculo estequiométrico, cálculo de fórmula, tá? E reação inorgânica. A gente tem que lembrar isso. E aquela parte de polímeros. Então, vamos ficar bem concentrado, tá? Aí, ó. Aqui. NH3, nitrogênio, é família o quê? Ó o Snoopy, família 5A. Aí, ó. Eu já sei que a ligação é o quê? Covalente polar. Agora, a molécula também sobra par. A molécula é uma molécula polar. E a geometria? Ah, Guga, tem 3 é trigonal. Não. 3 é trigonal se não sobrar. Se sobrar, vira uma pirâmide. Lembre-se que a pirâmide tem uma ponta lá em cima. A ponta é isso aqui, ó. Tá bom? Que vai formar uma pirâmide aqui, ó, bem bonitinha, ó. Tá vendo? Aí, olha, qual é a hibridação? S, P, P, P. SP3. Buga, e SO3 é igual a SO2? É? Não. Veja a diferença de SO3 para SO2. Fique atento a eles. Ó, botei uma seta. Então, se eu botei uma seta, é porque você tem que ficar o quê? Atento. Se ligue nisso. Aí veja, ó. Aqui eu vou ter o quê? Ligação covalente polar, porque eles são diferentes, tá? Outra, a molécula agora, eu tenho 3 ligações e 3 ligantes. A molécula é apolar. Outra, ela é trigonal, porque não sobra par. Mas, Guga, tem uma dupla. Não interessa, não. O que interessa é se sobra ou não par, tá? E aqui, ó, S, P, P. Então, é SP2. Agora, vê, PCl3. Pessoal, cuidado, cuidado. PCl3, a ligação é o quê? Covalente polar, não é? Olha, só que fósforo é da turma do Snoopy, olha ele aqui, ó. Então, é um elétron, 2, 3, 4, 5. Então, a molécula é uma molécula o quê? Polar. Tá certo? Pessoal, só um minutinho que o interfone tocou aqui, rapidinho, viu? Ai, as pernas. Alô? Oi, querido. Eita, que bom. Pode botar no elevador? Obrigadão. Aí vê, pessoal. Covalente polar, molécula polar. E sobrou par com 3, não é trigonal. Com 3 ela é o quê? Piramidal. Guga, e a hibridação? S, P, P, e aqui P, SP3. Numa prova do SSA, ele poderia colocar para a gente, por exemplo, o quê? PCl5.
Não é isso? Ó, PCl5 tem 10 ligações, né? 10 ligações não. 10 elétrons, ou seja, extrapolou o octeto, né? Extrapolou, porque o octeto, ó, fósforo é família 5A, ó. Snooper é família 5A. Ele fez 5 ligações, ficou com quantos? 10. Extrapolou o octeto, tá? Mas a ligação é covalente, polar. A molécula é o quê? Apolar. E ela é uma bipirâmide. Certo? E qual é a hibridação, Guga? S, P, P, P. Não pode mais P, só pode 3P. SP3D. Essa aí é importantíssima para a gente lembrar. Só um minutinho. Estou no primeiro andar ainda. Ó, então, pessoal, essas são as principais moléculas que a gente conhece. Mas olha, fica ligado. Eu tenho muito medo assim, ó, SO3, SO2, porque você vê S com S e acha que é a mesma coisa. E não é, não é verdade? Então não esqueça disso. Outra coisa, vê. Se eu lhe perguntasse agora, pessoal, vocês estão tão calados que eu tô com medo de todo mundo indo embora. Na moral, eu sou meio preocupado com essas coisas. Deixa eu pegar um negócio aqui no elevador. É rapidinho. Não fiquem só. Pessoal, vocês estão por aí? Pessoal? Estamos sim, Hugo. Letícia! E aí, todo mundo entendeu a revisão até agora? Sim. Sim. Tá bem claro, não tá? Então, vamos embora. Olha, ela ficou gravada, viu? Aí, veja. Aí tem uma parte agora que eu sempre lembro de Duda. Sempre. Por quê? Vê. Essa parte é muito interessante, pessoal. Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, CO2, tá vendo CO2? A gente acabou de ver que é uma molécula, o quê? Apolar. Mas a gente acabou de ver também que H2S, sobra um pazinho aqui, né, pessoal? Então é uma molécula o quê? Polar. Legal? E, por exemplo, H2O, que também é uma molécula o quê? Polar. Então, se eu lhe perguntar, olha a minha pergunta, viu? Vou botar aqui, ó, NH3, que também é uma molécula polar. E vou botar outra ainda aqui. Deixa eu pensar outra para a gente imaginar legal aqui. Deixa eu ver. PCl 3. E também é uma molécula polar. Me diz outra. SO3, que também a gente acabou de ver, que é uma molécula apolar. Não foi isso? E a gente também acabou de ver que, por exemplo, a gente tem o que aqui?
Ó, a gente tem aqui CH4, que também é uma molécula polar. Pessoal, se não fizer sentido, por favor, me chame, tá? Aí eu pego e pergunto assim, ó. Veja. Qual o tipo de ligação entre, olha, preste atenção, entre moléculas. Viu a pergunta? Qual tipo de ligação entre moléculas? Se alguém responder covalente ou iônica e eu encontrar no meio da rua, enfio o dedo no olho. Pelo amor de Deus, entre moléculas só tem 3 ligações. 3. Van der Waals, dipolo e ponto de hidrogênio. Vê. Se ela for apolar, quem é apolar? CO2. Quem mais é apolar? SO3. Quem mais é apolar? CH4. O povo todo que é apolar, a ligação. Oxi. O povo todo que é apolar, a ligação é chamada de força. Lembre de Van o Grande. Van der Waals. É o nome holandês, né? Van der Waals. Agora, isso ocorre entre moléculas o quê? Apolares. Mas a ligação é não moléculas apolares. É uma ligação entre o quê, pessoal? Uma ligação entre o quê, pessoal? É uma ligação entre o quê? Entre moléculas. É uma ligação entre moléculas. Então, Van der Waals é uma ligação entre moléculas apolares. Apolar. Eita, me engasguei. Vamos embora. Agora vê. Se eu lhe disser. Se eu disser. Olha, pessoal. H2. Deixa eu mudar a cor. H2S. PCl3. A ligação aqui é dipolo. Aí tu vai dizer, ou dipolo permanente. Por que, Guga? Porque é entre o quê? Moléculas polares. Aí já deve ter alguém pensando assim. Guga, eu disse tu. Ó, presta bem atenção. Tu esquecesse de falar da água. Tá com pressa, tá nervoso, é, Guga? Não, por quê? Porque tu esquecesse água e tu esquecesse NH3. Tem alguma coisa errada, então, contigo. Não, tem não. Fui bom. Até tem, né? Mas não isso, vê. É porque quando a gente fala de água, de NH3, a gente precisa lembrar que água, que a gente que é nordestino gosta tanto e sofre tanto, né? Aqui, ó, água, tem H, né? H, que apagou aqui porque eu bati o dedo errado, H, mais FON. Vê, H mais FON. H mais FON. Então, se ele perguntar qual o tipo de ligação na molécula de água, na molécula, vê bem, a pergunta é qual o tipo de ligação na molécula? Ele não está perguntando em átomo, não. Olha, água tem o quê? H2
Ó, olha, ponte de hidrogênio. Ó, amônia. Amônia é o quê? N, H3. Opa, H com N. Guga, tem outro? Tem outro? Tem. Aqui, ó. H, F. Foi a cor do F? Verde. Então, HF. Quando eu tenho isso, eu tenho a chamada pontes de hidrogênio. Pessoal, como eu estou dizendo, essa aula de hoje ela é fundamental. Por quê? Porque eu estou revisando alguns conceitos que durante o dia algumas pessoas vieram me perguntar ainda. E é bom que pergunte mesmo, porque a gente tem que ter dúvida agora. A gente não pode ter dúvida domingo, não. Tá? A gente tem aula quinta, sexta, e se quiser ainda tem dúvida, tirar dúvida no sábado. Mas olha, lembrar, isso é fundamental. Ainda posso fazer o que mais aqui? Para enriquecer mais a nossa questão. Aqui, ó. Qual é a hibridação? S, P. Qual é a hibridação? S, P, P. Qual a hibridação? S, P. Ei, Guga, esquece os pares livres, não. Boa lembrança. P, P. Guga, como é que eu vou saber mesmo que tem par livre? Bravamente tem mais, mas esses são os mais pedidos. A turma do SNUP, como é? S de 6, 6 elétrons, 5. 6, 5. Essa é uma dicasinha, né? Para você não esquecer. Aí, ó, enxofre é família 6, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí aqui, ó, S, P, P, P. Pessoal, quando eu falo coisa assim, com muita coisa, me dá dor nas costas. Sei não, tô ficando doido. Ó, agora aqui, H2O. Vamos fazer? SP. Eu não tô entendendo porque ele tá botando SP, não. Vê, pessoal. A ligação pode ser uma ligação S. Depois podem ser, no máximo, 3 ligações P. E no máximo, quantas D? 5. Então, aqui, ó, SP, P e P. Então, é SP3. Tá? Aqui, ó, S, P, P e P. Então, é o quê? SP3. E aqui, S, P, P e P. SP3. Guga, já que tu tá fazendo aí, repete as moléculas. Não, tá brincando, né? A geometria de novo. Não, faz isso não. Vai, Guga. Tá bom, eu faço, vai. Fica chateado, não. Vai. Quando tem dois ligantes, ela é linear. Mas não pode sobrapar. Porque quando dois sobrapar, aí ela vira o quê? Linear, virangular, trigonal, piramidal. Ó, aqui, ó, a água é o quê? Angular. Qual o tipo de ligação entre as moléculas de água? Ponte de hidrogênio, né? Aqui, ó, amônia. Também tem 3, mas sobra par. Aí é o quê? Piramidal. PCl3, Guga, tem 3, mas sobra par. PCl3 também é piramidal. É verdade. Piramidal. Não é? Ó, SO3 tem 3 e não sobra par nenhum. Sobra não. Então ela é o quê? Trigonal. Olha, Guga, Cl4 também não sobra par, então ela é tetraédrica. E aí a gente resolve todas as nossas dúvidas de questões. Super completa a revisão da gente até agora. Então, pessoal, lembrar, tá? As famílias, se tiver sobrando par de elétron com 3 é piramidal. Como é que eu faço um composto iônico? Lembrar que a ligação, eu olho para o átomo, a ligação entre moléculas, eu olho para a molécula. Tem outra coisa que é bem importante também para a gente. Eles adoram, na prova da UPE, perguntar 3 coisas. Veja. Água mais açúcar. Como é o nome do açúcar, pessoal? Sacarose.
Rose. Tá? E água mais sal. Água mais sal. Tá? Aí ele pergunta qual é a ligação entre água e açúcar. Água e açúcar é uma ligação chamada conhecidíssima, né? Se tem água, meu filho, vai ter pontes de hidrogênio. Certo? Oxê, mas água e sal tem água e não é ponto de hidrogênio. Boa. Porque sal é um composto que? É íon dipolo. Exatamente. Então, como ele é iônico, é o quê? Íon dele e a água é o quê? Dipolo. Olha, pessoal, não esquece isso, tá? A água é angular, molécula, o quê? Polar, hibridação sp3 e suas moléculas se ligam entre si como? Suas moléculas ligam-se por ponte de hidrogênio. Tá? Agora, se for água com açúcar, ponte de hidrogênio, porque o açúcar tem OH. O açúcar tem OH. Se for água e sal é água com íon. Então é íon dipolo. Mas assim, eu não entendo por que é dipolo. É porque a água é polar. Então, se ela é polar, ela tem um dipolo. Entendeu? Se ela é polar, ela tem um dipolo. Então, é por isso que a gente tem que estar bem atento para essa pegada, tá? Para a gente não esquecer isso aí. Pessoal, eu posso ficar tranquilo. Alguém não entendeu? Se alguém não entendeu, diga para mim ou escreva no Instagram, no WhatsApp. Vá. Posso continuar? Pode continuar. Opa, alguém escreveu no WhatsApp. Ah, mas foi um amigo meu. Tem um amigo meu, pessoal, que tá super triste. Eu tô rindo, mas não era para rir, não. Mas é porque, vê, ele inventou de fazer um curso de pós-graduação à distância, né? Ótimo, né? Só que teve um problema. Ele querendo enrolar o curso. Então, todo dia, ele respondia as tarefas pela inteligência artificial. Aí hoje saiu o resultado, ele foi reprovado. Quero ser reprovado no curso. Meu Mas, pô, quando ele falou pra mim, eu digo, pô, tu também é pau, né? É demais. Tu agora quer demais. Que bicho safado da pô, roubando o processo. Pegaram ele, eu acho, né? Mas ele vai passar depois. Ele é inteligente, ele só é safado. Vê, agora, todo mundo, pessoal, posso ficar tranquilo nisso, ó. Tô tranquilo, viu? Eu tô tranquilo, ó. Como eu tô tranquilo? Tô tranquilo. Agora vê. Eu queria falar sobre algumas coisas. Me diz o que é um ácido. O que é uma base. Pra quê? O que é um sal. E o que é um óxido. Não é isso? Engraçado, hoje, na minha turma querida lá de aldeia do primeiro ano, que tanto amo, a gente teve uma revisão disso, não foi? Vê. Ácido, base, sal e óxido. Vê, pessoal, o ácido, como é que você reconhece na prova que aquele cara é um ácido? É que ele começa por H. Não é isso? Começou por H, é um ácido. A base termina por OH. E o sal? Nem começa por H, nem termina por OH. Então, por exemplo, se eu te perguntasse numa prova, HCl, como é o nome desse cara? Ácido clorídrico.
clorídrico. H2SO4 é ácido o quê? Sulfúrico. Sulfúrico. E aí eu peço sempre que vocês se liguem nos pares. Se H2SO4 é o ácido quê? Sulfúrico, tá? H2SO3 é o ácido sulfuroso. Se HNO3 é o ácido nítrico, HNO3 é o ácido quê? Nítrico. HNO2 é o que, pessoal? Ácido nitroso. Ácido nitroso. Tu não imagina como isso vai facilitar na hora de uma prova, tá? Aqui, ó, H3PO4 é o ácido fosfórico. Então, lembrem, tá? Esses ácidos são muito importantes na química. Agora aqui, ó, se eu tiver NaOH, é uma base, hidróxido de sódio. CaOH2. Foi ótimo você ter perguntado por que CaOH2 e não somente CaOH. É porque ela é um composto o quê? Ela é um composto iônico, não é verdade? Então, como ela é um composto iônico, lembra que a gente falou isso hoje no começo da aula? Cálcio é família 2A e OH é sempre menos 1. Então, ó, CaOH2. Se fosse alumínio, ó, Al, alumínio é mais 3, ó. Como é que eu faço? OH é menos 1, aí, ó. AlOH3. Aqui, ó, Ag é mais 1, então é AgOH. Aí ele pergunta, eu já sei quem é esse principal time de ácido, já sei um bocado de coisa, aí agora eu vou perguntar para você outra coisa importantíssima. Como é que eu sei quem é um sal? Qual é o sal mais conhecido do mundo? Qual é o sal mais conhecido do mundo? Qual é o sal do mar? Qual é o sal que tem no mar? Meu Deus. Eu pensei que era NaCl, mas... NaCl, pessoal. NaCl é um sal, cloreto de sódio. Certo? Ó, CaCO3 é um sal. Sabe o que é isso aqui? Mármore. Guga, aliás, o senhor teria, tipo, uma tabelinha com aquele negócio da nomenclatura? Porque eu sei que tem, tipo, o Ico, se eu não me engano, vira eto no sal. Ou é no óxido? Não, é no sal. O senhor teria uma tabelinha? Tenho, mas eu prefiro. Eu prefiro que a gente aprenda. Sim? Vou fazer pelo Nox, tá bom? Tá bom. Pronto, aí tu vai entender direitinho. Se não entender, eu mostro a tabela, mas não decora não. Não precisa decorar não. Aí vê, ó. Então aqui, ó, NaCl, KCl, não é isso? Então veja, começou por H é ácido, terminou por OH é base, e ter cuidado, tá? Por exemplo, CaO, isso é o quê? Quando eu tenho dois elementos e um é oxigênio, isso é o quê? Isso é um óxido. CaO, MgO, tá? Na2O, ZnO, Al2O3. Aí, chegaram para mim e perguntaram, Guga, o que é NH3? Vê, NH3 não começa por H, então não é ácido.
não termina por OH. Então, não é Base. base. Não tem oxigênio. Então, o que é que aconteceu? Não é óxido. Aí, pessoal, NH3 é uma sacanagem. Alguém falou aí. NH3 só existe na água. Formando, sabe o quê? NH4OH. Que maldade, né? Então, NH3, ele é uma base em solução aquosa. Tranquilinho? Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí ou não? Professor, Oi. uma pergunta lá no chat. O senhor vai classificar ácidos fortes, fracos, bases fortes, fracas e os sais? Vou. É porque hoje, agora, eu só tô botando o pingo, sabe? Porque a gente já viu esse assunto até chegar em ácido. Aí agora eu quero dar uma olhada inicial nele para amanhã a gente vai ver todas as pegadas de ácido e funções, depois pegar os cálculos estequiométricos, porque a gente está nessa pegada de teoria desde da aula da segunda-feira, certo? Aí vai ser de boa, para a gente ter essa noção boa. Mas só uma lembrança bem importante aqui para o dia a dia da gente, tá? Se eu tiver, por exemplo, como é que eu sei quem é uma base forte? Lembra que eu no começo da aula falei que a gente tem que obrigatoriamente saber a família A, né? É a família 1A toda. Mais a família 2A, exceto... Exatamente. Berílio e magnésio. Então, vamos lá. Forte, NaOH. Forte, LiOH. Forte, CaOH2. Né? Agora, tem uma coisa que pega bem com essa questão da base ser ou não forte. Vê. É o caso da solubilidade. Cuidado com isso, tá? Quem são as bases solúveis? A e somente uma que é uma exceção. NH4OH. E quem é mais ou menos solúvel? 2A. Exceto quem? Berílio e magnésio. E fraco, logicamente, é todo o resto, né? Agora, quando a gente vai para o ácido, lembre-se que ácido tem dois grandes times, né? Hidrácido. O que é hidrácido? Ácido que não tem oxigênio. E tem mais o quê? Oxiácido, que é ácido com oxigênio. Então, aqui, ó. Hidrácido. Quem são os hidrácidos fortes? Lembra que eu fiquei enchendo o saco de vocês na sala? HCl, HBr e HI. Lembrando que aqui, ó, o HI é o mais forte. Então, só tem três: HCl, HBr e HI. Quem é médio? Quem é moderado? HF. Por que ele é moderado? Porque ele forma pontes de hidrogênio. E quem é fraquinho? Somente um, o resto. CN. Né? Agora, oxiácido. Quem é oxiácido forte? Aí, pessoal, ó, basta a gente fazer o quê? Muito bem. Subtrair oxigênio de hidrogênio. Logicamente, isso é uma coisa que não é muito bonito de fazer, mas é o jeito, né? Tenho 4, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Isso aqui é o número de quê? De oxigênio. Menos, o quê?
o número de hidrogênio. 4 menos 1, 4 menos 2, 2 menos 1 e 1 menos 1. Aí aqui deu quanto? 3. Aqui deu quanto? 2. Aqui deu quanto? 1. Aqui deu quanto? 0. Aí aqui é o quê? Fortão, né? Aqui é o quê? Forte. Aqui é o quê? Médio. E aqui é o quê? Fraco. Mas lembre que nem sempre tudo é o que parece, né? A gente tem o que aqui? H2CO3. 3 menos 2 daria quanto? 1. Mas ele é o quê? Fraco. Teve carbono, o cara é o quê, pessoal? Ácido fraco. Teve carbono, o cara é um ácido fraco. E, olha para cá, o que é isso aqui? Muita gente, eu até botei no Instagram, muita gente diz que isso é uma base. COOH, isso aqui corresponde a essa estrutura aqui, ó. C dupla O OH. Tá? C dupla O OH. Sabe o que quer dizer? Isso aqui é um ácido carboxílico. O que é isso? É um ácido da química orgânica. Mas é ácido, viu? É o que tem no vinagre, é o que tem na manteiga, é o que tem quando a formiga pica a gente. Então, esse ácido, ele é um ácido orgânico. Tranquilo? É um ácido orgânico. Tá? Vamos lá. Agora vem para cá. Pessoal, só para perguntar mais uns detalhes para você. Vê, se eu chegar para você e lhe perguntasse assim, ó, lembra que eu não acredito que a UPE vá complicar não, tá? Mas ele pode complicar, vê. Isso aqui a gente conhece como álcool. Isso aqui, ó, se eu tiver um oxigênio no meio, isso aqui é um éter. Lembra, né, pessoal? Se eu tiver as três outras, veja. Se eu tiver C dupla OH, se eu tiver C dupla OH, ou se eu tiver C dupla O no meio. Aí, olha, C dupla OH, isso é um aldeído. C dupla O, OH, cuidado para não achar que é um C dupla O e um OH. Isso aqui é uma coisa só, tá? Isso aqui é uma coisa só. Isso aqui é um, a gente acabou de ver, um ácido carboxílico. E C dupla O no meio da cadeia, tá no meio, ó, tá entre carbonos, é uma cetona. Tá certo? Aí, olha, e com nitrogênio? Com nitrogênio, assim, ó, é uma amina. E se tiver C dupla O, NH, é uma amida, que forma uma proteína. Então, pessoal, olha, quais são as funções que a gente não pode nem pensar em esquecer? Álcool, que está na cachaça, né? Éter, que está onde? Éter está no loló, nossa perfume. Ácido carboxílico, que está no dia a dia. E amida, que está na proteína.
Então, lembrar, se tiver O no meio, o éter, o éter, o éter, a gente fica logo ligado nessa pegada deles aí. Aí vê bem, pessoal, a gente agora sabe que existe um detalhezinho bem importante. Quando a gente falou de polaridade, o que foi que eu disse? Polar, o quê? Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Guga, tu não falasse disso, não. Foi? Falei, não? Pensei que tinha falado. É importante ver. Pessoal, gasolina mistura com água? Não. Pelo amor de Deus, gasolina não mistura com água. Não brinco com essas coisas, não, que eu fico nervoso. Vê, gasolina não mistura com água. Então, gasolina é hidrocarboneto. Sabia disso? Gasolina é hidrocarboneto. E hidrocarboneto é o que, pessoal? Hidrocarboneto é sempre graxa, né? Gasolina é molécula apolar. Você não tira a graxa passando água. Então, se é uma molécula apolar, ela possui o que, pessoal? Baixa solubilidade em água. Porque a regra é polar. Polar o quê? Molécula. Molécula polar dissolve molécula polar. Já molécula apolar dissolve o quê? Molécula polar. Em outras palavras, semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. E olha, pessoal, foi até Bela que tinha falado. Vê bem, não esqueça disso não. Se você tiver uma tabela periódica, sempre na prova tem caído uma tal de propriedade o quê? Periódica dos elementos. Então, olha, como é que esse negócio varia? Lembra que eu falei no começo da aula? Para a esquerda e para baixo, quem está mais à esquerda e mais abaixo tem o quê? Maior. Hã? Eletropositividade e raio. Maior raio atômico. Muito bem. E o quê? E eletropositividade. Quem está mais à direita e acima, aí tem o quê? Energia de ionização, afinidade eletrônica e o quê? Eletronegatividade. Certo? Pessoal, hoje eu dei uma aula bem mais superficialzinha mesmo assim. O objetivo de hoje era fazer com que a gente lembrasse as coisas que a gente viu durante as primeiras aulas. Amanhã, a aula da gente vai ser um pouco mais cedo, porém, vai ser um pouco mais longa. A aula da gente amanhã, hoje começou de 7h30, não foi? Amanhã vai começar de 7 e vai até 9h15. Pode ser? Pode ser. Ih, achei um certo desânimo, hein? Pessoal. Com certeza, Guga. Então, amanhã a gente começa de 7 até 9h15. Vê, eu vou colocar agora... Pessoal, vamos fazer um grupo para poder, né? Lembra de botar o gabarito das fichas também. Sim, eu tô gravando, viu, sim? Eu tô gravando as aulas. Vai ficar arretado.
Gravando as resoluções, né? Ah, que massa. É. Então, aqui, ó, 2 quadros. Pessoal, assim, não... Já 1h30. Já vai dar 9 horas. Vou aqui só para o... Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver mais um. Já foi essa? Acho que já. Não, deixa eu ver se já foi ou não. Pra depois não mandar errado. Essa é o quê? É que eu tô mandando os slides para vocês. Aí eu tenho que mandar de um por um, né? Entendeu? Porque eu não tenho, eu só tenho um grupo organizado. Minhas guguetes. Pessoal, eu gosto tanto dessas aulas assim, pô, eu me sinto super estimulado, sabia? É bom demais. A gente vê o assunto andar. A gente também gosta, Guga. Dá Uhum. pra focar muito mais. Muito mais. Se tu analisar, ó, cada quadrinho desse que eu tô mandando é um quadro da sala de aula. Quem é meu aluno na sala de aula sabe, né? É um quadro de sala de aula. Vê quantos quadros a gente tá vendo numa aula. Né? De um assunto meio espinhosozinho, né? Que é meio chatinho esse negócio. Acho que é bem, né? Bem animador. Mais um. Eita, essa parte. Amanhã eu vou preparar uma ficha só com esse negócio de ácido, base, sal e óxido para vocês se divertirem comigo aqui. Para a gente completar ela todinha. Por isso que a aula vai ser mais longa. Fala de Lewis e Bronson Lord também amanhã. Uhum. Porque tu vai ver reação? Aí tem que ver. Sim. Né? Lembrar que toda a base de Lewis é uma molécula polar. Acho que essa foi a última, né? Nada, ainda tem outra. Pronto, cadê mais uma? Só faltou essa. Pronto. Pessoal, vê bem. Vou mandar também, para quem não assistiu, vou mandar a live, tá? Beleza, Guga. Tá certo? Pronto, pessoal, obrigado. Amanhã, 7 horas, a gente tá aqui juntos, se Deus quiser. Tá bom? Valeu, Guga. Beijo, pessoal. Obrigadão, viu? Beijo. Eita, tem que fechar a gravação, que eu ia perder.